Olá, e se eu te dissesse que uma técnica, assim, bem clássica de biblioteca, lá diante da internet, pode ser a chave para turbinar as buscas em IA, tipo Gemini, ChatGPT? Parece um pouco contra-intuitivo, né? Uma coisa antiga ajudando no super novo. Exato. E é isso que a gente vai explorar hoje aqui na nossa análise. O conceito da biblioteconomia chamado entrevista de referência. Ah, sim, aquela conversa estruturada que os bibliotecários fazem. Isso. Vamos investigar como ela é surpreendentemente relevante hoje, sabe, para nossa interação com a IA. A nossa base aqui é um artigo bem legal do blog Semântico. Ele faz essa ponte, né, entre essa prática clássica e as IAs generativas de hoje. Uma conexão interessante mesmo. Então, vamos lá. A missão é entender como os princípios dessa entrevista podem, refinar muito o jeito como a gente conversa com a IA. Para ir além da pergunta simples, né? Justamente, evitar erro, ambiguidade e ter resultados que, de fato, atendam ao que a gente precisa. Basicamente, transformar a IA no nosso super assistente de pesquisa particular. Um bibliotecário de referência digital, digamos assim. Boa. E o artigo começa explicando essa atividade, né? Que é central na biblioteconomia. A meta sempre foi guiar a busca de informação. Seja a busca feita por uma pessoa em livros Ou, como a gente vê agora, interagindo com uma IA. Achei curioso que a fonte cita uma autora, Elizabeth Bramden, lá de 1988. O que ela dizia? Já alertando para não ver fonte informatizada como traição à prática. Uma visão bem à frente do tempo, né? Nossa, muito. E essa distinção que o artigo faz logo de cara é fundamental. Diferenciar o serviço de referência, que é a interação humana, isso, a interação direta do profissional, e diferenciar isso do processo de referência. que seria a jornada toda. Exato. A jornada completa do usuário. Desde aquela necessidade interna, às vezes meio vaga, até a solução. A entrevista é o coração do serviço. É a conversa para decifrar e refinar o tema. Entendi. A conversa é a chave do serviço. E tem estudos clássicos na área, que o artigo menciona, e que mostram algo bem revelador. O quê? Que muitas respostas que não satisfazem não vêm de um problema na fonte de informação em si, mas da falha na comunicação inicial. Ah, então o problema está em como a gente pergunta. Muitas vezes sim. A pessoa tem dificuldade em articular o que precisa, sabe? Ou às vezes nem ela mesma tem certeza do que procura. A questão inicial, como chamam, é só a pontinha do iceberg. Faz sentido. A gente às vezes só tem uma ideia vaga. Exato. E William Cutts, também citado, teve uma sacada quase profética lá em 78. O que ele previu? Que a tecnologia ia forçar o profissional da informação a melhorar justamente a interação humana. A entrevista fica essencial principalmente para quem não tem clareza da necessidade. E aí que a coisa conecta com hoje. O artigo argumenta que essa necessidade de diálogo estruturado não sumiu com IAs como Gemini, Claude, ChatGPT. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela se intensificou. O autor até conta a experiência dele usando a função de pesquisas aprofundadas do Gemini. E o que ele percebeu? Que essa habilidade de entrevistar a IA era mais necessária do que nunca. A IA acaba funcionando como um motor de síntese, como ele descreve. Quase um bibliotecário artificial. Interessante essa visão da IA como motor de síntese. Faz sentido. E, para não ficar só na teoria, o artigo traz 2 modelos práticos. O primeiro é inspirado naquele poema famoso do Rudyard Kipling. Ah, dos 6 criados honestos? Esse mesmo. O que, por quê, quando, como, onde e quem. Essas 6 perguntas viram um guia, um framework robusto para a gente estruturar a conversa com a IA. Tipo um checklist para montar um bom prompt. Exatamente. Quase um guia para construir um prompt que funciona de verdade. Legal. E como cada pergunta dessa ajuda na prática, no prompt? Vamos ver. Começando pelo quê. Essa pergunta ajuda a delimitar o tópico e, super importante, desambiguar termos. Para IA não confundir manga-fruta com manga de camisa, por exemplo. Perfeito. O artigo dá justamente esse exemplo da manga. Especificar a mangífera índica, a fruta. Outra tática é dar um papel para a IA.
haja como um biólogo pesquisando X. Isso define o nível. E evita aquela resposta genérica ou fora do escopo. Exato. O artigo até conecta isso com vocabulários controlados em SEO, mostrando que essa precisão vale em vários lugares no digital. Faz todo sentido. Definir bem o que já cria a cerca, né? Qual a próxima pergunta? A próxima é o porquê. Essa foca no propósito da informação. Qual o contexto da necessidade? E como a gente aplica isso no prompt? É simples, segundo o artigo. Colocar a finalidade direto no prompt. O exemplo da manga evolui. De análise sobre manga para... Para algo mais específico. Sim, preciso de uma pesquisa para a aula de biologia do 9º ano sobre os usos da fruta manga na alimentação brasileira. A diferença no resultado é gritante. Nossa, muda tudo. Sai de algo solto para uma tarefa com um objetivo claro. Isso deve ajudar a IA a definir o público também, imagino, que seria o quem. Exatamente. O quem define para quem é a informação. Ajusta o tom, a linguagem, a profundidade. O artigo recomenda ser explícito. Tipo, dizer quem está perguntando? Isso. E para quem é a resposta, no exemplo da manga, o prompt fica: eu sou um aluno do 9º ano, preciso de ajuda para um vídeo que eu e meus colegas vamos apresentar. Informar isso ajuda a IA a calibrar a resposta. Entendi. E o como? Define o formato da resposta? Nível de detalhe, essas coisas? Isso mesmo. O como especifica como você quer a informação. É dar um comando sobre o detalhamento. No exemplo, eles adicionam: preciso de ajuda para fazer uma pesquisa introdutória sobre os principais usos da fruta manga. Sinalizando que não precisa ser um tratado, mas uma visão geral dos pontos-chave. Exato. E por último, quando e onde entram como filtros. Filtros de tempo, lugar, idioma. Perfeito. O artigo agrupa essas duas como filtros essenciais. A aplicação é direta, adicionar restrições. O exemplo da manga termina com limite a pesquisa para fontes em português brasileiro, de fontes brasileiras e que foram publicadas entre 2000 e 2025. Nossa, isso afunila bastante e deve aumentar muito a relevância do que aí atrás. É impressionante ver a transformação, né? Um prompt vago como fale sobre manga vira uma instrução super detalhada só seguindo essas 6 perguntas. E o artigo até compartilhou o link para o resultado real no Gemini, né? Mostrando as fontes e tudo, isso prova que funciona. Mostra mesmo. É o poder de guiar a IA. E esse framework do Kipling é ótimo para começar. Mas o artigo também menciona outras técnicas da entrevista de referência que dá para adaptar. Ah, é? Quais? Uma é variar entre perguntas abertas e fechadas. Tipo, usar perguntas abertas como fale mais sobre, para explorar um tema amplo. Para deixar a IA discorrer um pouco. Isso. E usar perguntas fechadas, tipo, a tag canonical impede a indexação para validar fatos específicos, para respostas diretas. Essa alternância parece útil para ir direcionando a conversa. Tem mais alguma técnica interessante? Sim, tem uma que o artigo destaca e eu achei particularmente legal, a pergunta neutra. Pergunta neutra? Como assim? A ideia é usar a própria IA para te ajudar a definir a estratégia de busca. Perguntar para ela, por exemplo, para pesquisar sobre o impacto da IA na educação, que subtemas seriam essenciais? Ou tipo, qual seria uma estrutura boa para um artigo comparando energia solar e eólica para casas? Exatamente. É quase um metanível, sabe? Pedir ajuda para pensar sobre como pesquisar. E, claro, a escutativa, que no caso da IA é analisar criticamente o que ela respondeu antes de seguir. Essa pergunta neutra é demais, usar a IA para pensar sobre a pesquisa. Agora, se Kipling deu as perguntas para o prompt, o artigo traz outro modelo, de um tal Dennis Grogan. Parece uma visão mais ampla, da jornada toda. É aí que volta aquela diferença entre serviço e processo. Exatamente aí. O Grogan, outro nome importante da área que a fonte cita, descreve um processo de 8 passos. Ele mapeia a jornada desde a necessidade inicial, às vezes meio difusa, até a solução do problema. E ele também falou algo sobre tecnologia? Sim, o artigo lembra uma citação dele sobre os computadores não terem bom senso, o que reforça essa necessidade de guiar a máquina. Os 8 passos são: 1. O problema. 2. A necessidade de informação. 3. A questão inicial. Que geralmente é ruim? Isso. 4. A questão negociada.
5. A estratégia de busca. 6. O processo de busca. 7. A resposta. E, finalmente, 8. A solução. O legal é como o artigo mapeia cada passo desses pensados para a biblioteca para o nosso uso de ferramentas tipo Gemini. Vamos repassar esses passos pela ótica da IA. Vamos sim. O primeiro passo. O problema. É aquela lacuna de conhecimento interna, sabe? Meio visceral, como alguns descrevem. Ainda não está formulada. Aquela sensação de preciso saber algo sobre X, mas ainda está no ar. Exato. No mundo da IA, esse é o momento antes do prompt. A ideação. A coceira mental. Ok. E o segundo passo? O segundo passo. A necessidade de informação. O problema vira um objetivo consciente. Preciso buscar informação para resolver isso. Ainda é interno, mas já tem a intenção de agir. Com a IA, seria o momento de abrir a ferramenta, né? Já com um propósito. Isso. Mesmo que o propósito ainda seja amplo. Aí vem o terceiro passo. A questão inicial. A primeira tentativa de perguntar. O primeiro prompt. Exato, que, como a fonte lembra citando até um autor de 1897, raramente é o ideal. Costuma ser genérico, talvez ambíguo. Tipo, me fale sobre energia solar. Que gera aquela resposta genérica de volta. E aí imagino que entra a negociação. Perfeitamente. Quarto passo. A questão negociada. Esse é o coração da entrevista. É refinar a pergunta, em colaboração. Com a IA, isso é o processo iterativo de refinar os prompts. Usando as perguntas do Kipling que a gente viu. Exatamente. Usando o que, porquê, quem, como, quando, onde, para transformar energia solar em algo preciso, tipo custos e ROI das 3 tecnologias solares para o mercado residencial brasileiro nos últimos 2 anos, em tabela. Faz sentido. E o artigo cita um estudo sobre isso, né? Sim, um estudo da Mary Jo Lynch, de 76, que mostrou que quase metade das consultas em bibliotecas precisava dessa negociação. Quase metade. Caramba! Isso mostra que refinar a pergunta é crucial mesmo, seja com gente ou com máquina. E depois que a pergunta está redondinha... Vem o quinto passo, a estratégia de busca. É o plano. Onde procurar? Que termos usar? Que fontes são boas? Tradicionalmente, o bibliotecário usaria o conhecimento dele aqui. E com IA? Com a IA, o artigo sugere aquilo que falamos, cocriar a estratégia com a ferramenta, usar a pergunta neutra. Perguntar para a IA. Para pesquisar Y, que fontes são relevantes ou que termos relacionados eu deveria usar? Isso. Usar a IA para ajudar a planejar a busca. Uma parceria desde o começo. Legal. E depois de planejar? Sexto passo. O processo de busca. É botar o plano em ação. Mas não é algo mecânico. É dinâmico. Com a IA, é quando a gente manda a busca, talvez usando o Deep Research. E tem que estar aberto a mudanças. Exatamente. O artigo fala da importância de estar aberto à serendipidade. Aquelas descobertas inesperadas, mas úteis. A IA pode trazer conexões que a gente não pensou. E aí a gente ajusta a estratégia. Entendi. A estratégia evolui e o resultado dessa busca é... O sétimo passo, a resposta. É a informação que o sistema entrega. No caso da IA, o texto gerado, o relatório. Mas aqui tem um alerta importante no artigo. Qual? Que essa resposta da IA não é o produto final. É um rascunho bruto de alta qualidade. Matéria-prima, não o produto acabado. Certo. A IA entrega o material, mas o trabalho de usar e refinar é nosso. O que nos leva ao último passo. Exato. O oitavo passo, a solução. Esse passo é todo do usuário. A solução acontece quando a pessoa avalia a informação e confirma que ela resolveu o problema inicial, lá do passo 1. A necessidade visceral. Isso. No contexto da IA, a solução não é o texto da máquina, é o produto final que o usuário cria com base nele. O relatório final, a apresentação, a decisão, depois de analisar criticamente. E se a resposta não resolveu? Aí o ciclo volta para o passo 4. Renegociar a pergunta, refinar o prompt de novo. Nossa, esse mapa da jornada completa é muito bom. Mostra que usar IA bem não é só fazer uma pergunta. É seguir um processo, quase um método. Um método de investigação adaptado para o digital, sim. Pensando em tudo isso, então, qual é a grande mensagem? O artigo parece dizer que, longe de tornar as habilidades de informação obsoletas,
essas IAs, na verdade, as tornam mais importantes. Exatamente. Saber conduzir esse diálogo estruturado, essa entrevista com a IA, vira uma competência essencial. Aquela citação do Kenneth Whittaker reforça isso, né? Sem alguém ou alguma habilidade para fazer a ponte, a informação não flui direito. É exatamente esse o ponto central. Dominar a arte de perguntar o que, por quê, quem, como, quando, onde no digital é o que separa quem pega a resposta superficial de quem constrói conhecimento profundo com a IA. A excelência na busca do futuro é uma parceria, então. Uma coprodução, como o artigo sugere. Inteligência humana guiando a inteligência artificial. O autor até menciona que vai usar os relatórios dessas buscas estruturadas para treinar agentes de IA ainda mais focados, um ciclo de aprendizado mútuo. Bem interessante. Resumindo nossa análise de hoje, pegar esses conceitos da biblioteconomia, tipo a entrevista de referência, os modelos de Kipling e Grogan, não é só teoria. Não mesmo. É uma forma prática e poderosa de mudar nossa interação com a IA. Sair de perguntas vagas para um processo de descoberta de conhecimento muito mais focado e produtivo. E fica talvez uma última reflexão, né? Que vai além de só obter respostas melhores da IA. Qual seria? Será que essa prática consciente de perguntar de forma estruturada, pensar no que, por quê, quem, como, quando, onde, não acaba melhorando também a nossa própria forma de formular perguntas e problemas? Mesmo antes de usar qualquer ferramenta? Interessante. Como a disciplina no diálogo com a máquina pode, no fim, aprimorar o nosso próprio jeito de pensar. Exato. Algo para a gente continuar pensando a respeito.